Agradecer ao olho das barbas lá em cima, sem ele, nada disso ia estar acontecendo. Agradecer ao meu Sebrae, Elisandro, pela oportunidade que vocês estão me dando de apresentar esse trabalho que a gente vem desenvolvendo desde 1993 para vocês. Eu tenho certeza absoluta que se ele é importante para mim, que vivo nos cantos mais secos do país, imagine para vocês que vivem aqui nesse paraíso. Então, eu quero acreditar que vai ser de grande valia. Agradecer essa parceria maravilhosa que o Sebrae tem feito aqui nessa região com os parceiros. Que a gente está vivendo no mundo das parcerias mesmo. Se a gente não se der as mãos, nós estamos lascados. E agradecer a vocês por estar aqui comigo para a gente trocar essas informações, essas ideias. Vamos fazer de hoje um dia especial. Um especial de luxo, né? O bicho hoje pega. Bota isso aqui. Vamos sair daqui melhorados, se Deus quiser. Olha, para falar de palma, para mim é muito simples, porque eu vivo dela, eu garanto a bolacha dos meus meninos com ela, eu tenho chamei com ela de longas datas. A maior dificuldade que eu tive foi entender o idioma dela, porque a bicha é muda, não fala. Mas de tanta gente observar ela, a gente vai aprendendo as coisas com ela, ela dá cada uma dica danada. E eu queria passar um pouquinho dessa experiência que eu tenho com ela para vocês todos, né? Então, para já começar assim, acalmando um pouquinho o coraçãozinho de vocês, eu queria te dizer que quem tem palma plantada nas propriedades, está plantando bem direitinho. Vocês aprenderam a plantar palma do jeito que aprenderam, então estão fazendo certo, ok? Só que de tanta gente estudar, de tanta gente ver e observar, e pelas necessidades que a gente tem nos campos mais secos do Brasil, a gente acabou entendendo que o jeito que a gente plantava palma não era o mais adequado para a gente. Aí tem coisa melhor. Aí eu queria passar essa informação para vocês. Funciona mais ou menos assim, veja. Eu aprendi a plantar palma com quem? Com meu pai, né? Ele que me ensinou. E meu pai aprendeu com quem? Com vovô que ensinou ao meu pai. E eu vou repetindo. E vovô aprendeu a plantar palma com quem? Olha, Delmiro Gouveia, em 1902. Foi Delmiro que trouxe as palmas aqui para o Brasil. As palminhas que a gente dá para os bichos da gente comer não são brasileiras não. Elas são do continente americano, do México. E um pedacinho dos Estados Unidos. Em 1994, quando eu estive lá pela primeira vez, eu só vi mesmo 3 milhões de hectares de palma nativo. 3 milhões de hectares. Esses altos que a gente vê assim, onde tem essas caatingas, lá é palma. Quem jogou a cimentinha foi o homem lá em cima. É como que sobe e chega. E brasileira mesmo, a gente só tem duas. As palmas de caatinga, aquelas baixinhas chamadas quipá, e as combeba, que é aquelas cheias de espinho maiorzinho. Mas essas mesmo que a gente dá por bicho, elas são de fora. E quem trouxe, olha, foi Delmiro Gouveia, em 1902, 1903, por aí. Ele era um grande empresário que tinha em Alagoas uma vila. Ele morava numa vila chamada Vila da Pedra, que hoje é o nome dele, a cidade de Delmiro Gouveia, que fica perto de Paulo Afonso, de vocês aqui. E Delmiro, ele era um visionário. Ele tinha uma fábrica de tecidos e naquela época, a gente que era pessoas normais, nós só usávamos roupas branca, preta ou cinzenta, que era a mistura de uma linha branca com uma preta, aí dá o tom cinza. Só o ricão, passei buscar, é que tinha condições de comprar uma roupa colorida, porque importava ou da China ou da Índia. Era rico para se lascar. As mulheres se chamavam madame. Era. As bichas botavam uns vestidos estampados que mandavam assim, no meio da rua. O cabo, quando viu uma bichona naquela, falava, eita, que a bicha é rica, que suar toda, tem um jeitão. Só por conta de uma roupa colorida, acredita? E nós, os ureia seca, era tudo no branco, no preto ou no cinza. A senhora com essa camisa verde era riquíssima naquela época. A senhora com essa camisa encarnada, ó, supra-sumo da riqueza.
E os orelhinhas secas, meu filho, era no branco, no preto ou no cinza? Era. Muito bem, Delmiro, portanto, ele só fazia tecidos branco, preto ou cinza na fábrica dele. Ele, junto com esse daqui, esse era outro aí. Era palma. E uma palma no México é tão importante para eles, a ponto de eles botarem na bandeira nacional, porque o mexicano tem ela como hortaliça e não como comida de bicho. O mexicano come palma de manhã, tarde, de noite. É uma verdura, ela é uma hortaliça de deserto. Portanto, quem mora nos desertos mexicanos, que é a grande do território, tem que comer o que tem lá mesmo, e a palma. Só para vocês terem uma ideia, o brotinho da palma, quando a gente usa ele como hortaliça, ele tem mais vitamina A do que tomate. Tem 2 vezes mais cálcio do que couve e 2 vezes mais ferro do que vagem. Portanto, a palma consegue congregar essas 3 coisas, que são as coisas mais importantes que tem nas comidas da gente. Quer ver? Uma criancinha, por exemplo, que tem deficiência de vitamina A na alimentação, que a palma tem que só bexiga, o menino desenvolve cegueira infantil. O menino que não tem acesso a uma dieta à base de cálcio, que a palma tem que só 2 vezes mais do que couve, olha, dentição e assadura, vive furando dentro, quebrando os ossos. E ferro, todo mundo sabe que é a deficiência da anemia. Então a palma consegue congregar isso tudo. Bom, então o mexicano, ele faz dela uso, é a hortaliça mais consumida no México, nos ambientes secos do México. Aliás, a Bahia é tão diferenciada, vocês são tão maravilhosos aqui, que se vocês forem aqui na Chapada Diamantina, é comum você sentar numa mesa de restaurante ou de hotel e vir, independente de você pedir ou não, vem um pratinho de quadradinho de pão para a mesa. Eu peço uma galinha, aí vem arroz, feijão, macarrão, vem a galinha e vem um quadradinho de palma desse tamanho. Aqui é comum, na Chapada Diamantina. Mas, Pernambuco, Paraíba, só quando vem uma seca para se arrombar, aí o povo vai e corta uma raquete de palma velha desse tamanho, dá para o menino comer para eu morrer. É assim. E em 94, quando eu fui pela primeira vez, aí é que o povo não sabia mesmo que comia palma. Aí quando a gente chegou lá, foi arretado. A gente foi numa missão. Aí os mexicanos disseram assim, oi, me digam como é que vocês usam palma, para a gente saber como é que vai poder ajudar vocês. Porque a gente foi para o México para aprender ainda o que era palma, em 94. Aí me elegeram para ser o falador da turma. Eu digo, falar de desmantelo é comigo mesmo. Sou sobrinho. Mas vamos continuar. Aí, quando disseram assim, vai ser Paulinho o falador, eu digo, falar de desmantelo é comigo mesmo. É hoje. Aí ele disse, olha, quando é vaca e boi, a gente pega a raquete, deixa uma raquete, pega um facão e é chefe, corta, bota no coxo, fica uns pedaços maiores. Eu sou criador de carneiro, lá na Paraíba, eu crio carneiro. E quando é carneiro e bode, a gente pega a peixeira aqui, ó, corta no meio 2 vezes, quando corta, fica uns pedacinhos pequenininhos assim, no coxinho, não, os bodes e as ovelhas gostam. Aí os mexicanos, e os homens? Eu digo, que homem? Eu falei, os homens, criatura, eu digo, que homem, rapaz? Os homens comem palma, como? Eu digo, e come palma? Aí o mexicano, vocês não comem palma não? Eu não, bicho, quem come palma é boi, tu é doido, né? Aí chegou na hora do cafezinho, não tem um tal de coffee break, né? Eu fiz um cafezinho. Aí o professor Cláudio Flores, meu orientador, ele já é falecido. Aí ele, Paulinho, abre essa tampa aqui. Aí quando eu abri, palma com cuscuz, eu digo, oxi. Aí abre essa outra aqui, salada de palma. Eu digo, oxi, essa outra, omelete com palma fritada. É aquele, como é que chama? Salpicão com palma. Tudo de palma, eu digo, bonito. Eu vou sair daqui mugindo e dando pulo. Senão vai ser arretada, viu? Vai ser bom. Não! E quando foi de tarde, esse matuto veio aqui fazendo turismo na cidade do México. Eu tava numa moral.
Eu era o homem mais feliz do mundo. A cidade do México, olha, uma moral, todo mundo falando lá. Vou botar pra torar aqui. Aí quando eu vi, tinha uma sorveteria. Sorveteria em espanhol chama-se Heladeria. Aí tinha lá uma placa, Heladeria El Gran Tunal. Aí eu digo, vou botar pra torar nos mexicanos agora, quer ver? Aí tinha uma porta de vidro, eu abri, aí tinha uma mocinha bem organizada assim, aí vou lascar com eles agora. Quer ver? Eu digo, falando em espanhol com ela, eu digo, tem sorvete de palma? Aí ela olhou pra mim e fez, o senhor quer da raqueta ou da fruta? Eu digo, aí eu disse, da fruta. Aí ela, da roxa, da vermelha, da laranjada, da verde ou da amarela? Eu digo, eu não acredito, não. Olha, tinha 8 freezers, aqueles que tem a tampa de vidro. Ela falou, meu senhor, isso tudo que o senhor tá vendo aqui é só palmo. Aí quando eu caí na besteira de lascar com os mexicanos, eles que me lascaram. Porque o nome era Heladeria El Gran Tunal, o grande tunal. Tuna é o nome do fruto da palma, olha. Portanto, lá só tinha coisa de palma. Eu acredito que eu ia lascar com eles, eles que me lascaram, acredita? Mas é assim, eles usam valendo, viu? Muito bem, Delmiro, quando chegou lá, no começo do século passado, o que ele viu foi os índios mexicanos coletando dela um insetinho que só quem hospeda esse inseto é a palma. E é um inseto do bem, ele não maltrata a palma não. Vocês estão vendo alguma palma amarela aí, ó? É tudo verdinho, vocês estão vendo? Tudo verdinho. Então é um inseto do bem. Esse tipo de cochonilha não agride a palma não. A palma não amarela, não morre, não faz nada. Então, é o seguinte. Os índios tinham o costume de coletar elas. Essa foto eu fiz bem mais recente no Peru. Porque o Peru é o maior produtor desses insetinhos do mundo. Eles têm mais ou menos 70 mil hectares de palma infestados com esses insetinhos para vender os insetos. Essas duas senhoras, por exemplo, são donas daquela casinha lá em cima. E percebam que elas estão como se fosse com um escoador de café aqui na mão, olha. Um escoador de pano, tá vendo? E aquela dali tá com uma colher de sopa, com um cabo comprido, porque esses insetinhos, olha, eles não têm nem asa nem anda. Quando ele vai chupando a seiva da palma, ele vai engordando, sabe? Aí as perninhas vão retraindo, então ele não anda. Então é o bicho mais besta do mundo. Você tira ele, bota no qualquer canto, ele fica. Ele não voa, nem anda. Então, Delmiro viu que os índios coletavam esses insetos. Só voltando para a história do Peru, essas duas senhoras só têm 3 hectares de terra. E os 3 hectares são com palma. E as palmas são divididas em quadras. Portanto, toda semana elas estão dentro de uma quadra dessa, coletando esses insetinhos. Aí tira por quadra 30 quilos, 20 quilos. Na hora que tira, o carrinho passa na frente da propriedade para comprar esses insetos. De 20 a 80 dólares um quilo desse inseto. É uma boa fonte de renda. Aí vem a pergunta, para quê? É porque a gente não sabe disso não, mas se forem comprar iogurte, esses iogurtes de morango, olhe nas letrinhas pequenininhas, onde tiver ingredientes. Os que são top de linha, que são coloridos de forma natural, sem usar corante sintético, os top. Tá lá, ó, corante natural, carmim e cosconilha. Aqueles biscoitos que são recheados de morango, que é gostoso, só a bichinha, eu como de pacote, aqueles bichos. Os que são de morango, aqueles wafer de morango. Veja lá, corante natural, carmim e cochonilha. Lá vai, salame, salsicha, mortadela, presunto, copa. Esses embutidos, os top de linha é tudo corante natural, carmim e cochonilha. Aquela bebida vermelha chamada Campari, corante natural, carmim e cochonilha. Então quem come esses negócios tudinho, tá tudo comendo palma por tabela, não sabe.
Agora, o que eu gosto é que quando eu falo nessas horas assim, aí tem um bocado de gente, principalmente mulheres. Aí as mulheres fazem. Né? Porque tá comendo iogurte. Inseto, né? Agora, batom vermelho pra mulher ficar bonita. Blush, os vermelhinhos, é tudo corante natural, carmim de cochonilha. Então, pessoal, é uma fonte de renda hoje para se lascar, para quem produz, sabe? Então, cada vez mais tem mais países produzindo. Então, começou com o México, aí o Peru hoje é o maior que tem, o Chile, Bolívia, esses países todos produzem com gosto, certo? Muito bem. Naquela época, 1902, por aí, Delmiro Gouveia viu foi os índios coletando, mas para quê? Eles pegavam os insetinhos e esmagavam. E quando esmagava, saía aquele caldo bem vermelhão. Obrigado. Meu Deus do céu, essa moleque é um cuidado comigo. Ixi, Maria, eles vão. Olha, coração. E aí, Delmiro Gouveia viu foi os índios esmagando essas bichas daí em pote. Ele botava dentro de pote de barro, enchia. Aí pegava a mão de pilão, batia dentro, espremia, aí tirava os insetinhos e ficava aquele caldo bem vermelho, que é o ácido carmínico. E aí eles botavam para ferver. Quando estava fervendo, eles pegavam as fibras do sisal e as fibras do algodão, botavam dentro, e quando puxava, as fibrinhas ficavam tudo vermelhinhas. Eles botavam para secar, e quando secava, olha, eles faziam as indumentárias, tapete, tenda. Quando Delmiro viu isso daí, foi criatura. E lá no Brasil, eu só faço roupa branca, preta ou cinza, tecido, né? Se eu levar essa plantinha pro Brasil, se ela se dá tão bem aqui no México, que o México é muito mais seco e muito mais pedregoso os terrenos do que no Brasil, será que essa bicha não ia se dar bem? E assim eles fizeram. Delmiro e Lundgren, principalmente Delmiro, que foi quem primeiro trouxe. Trouxeram a palma para cá, ela plantaram a palma se desenvolveu muito bem. Jogaram os insetinhos se desenvolveram muito bem. Basta coletar e botar no sol. Ela não sabe voar, nem anda, morre seca, olha. E a depender da concentração, você tem as diversas tonalidades do corante. Então, graças à cochonilha e à palma, Delmiro e Lundgren, no começo do século passado, começaram a produzir tecidos coloridos aqui no Brasil. Então, a gente que é brasileiro, a gente não sabe disso, mas nós, o Brasil deve muito a uma planta chamada palma e a um inseto chamado cochonilho, graças a Delmiro e a Lundgren. Por quê? O Brasil teve um boom econômico gigantesco no século passado, no comecinho do século passado, porque a gente começou a competir com a China e com a Índia na comercialização de tecidos no mercado internacional. Até agora, aí a partir de agora, depois das cochonilhas ter entrado aqui no Brasil junto com as palminhas, graças a Delmiro e a Lundgren, as nossas orelhas secas e nós, olha, tudo andando de roupa colorida agora. Né? Agora vejam que interessante. Até agora eu nem toquei no nome de um boi, nem de uma vaca, nem de um carneiro, nem de um bode. Ou seja, primeiro grande ensinamento do dia, a palma entrou aqui no Brasil para outro fim, que não era de produção de forragem. Era para hospedar um inseto, para a gente produzir corante, para atingir tecidos. Beleza? E assim eles começaram a produzir virado no campo. Olha, em 1902, 1903, até 1914, quando veio a Primeira Grande Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial ela foi de 1914 até 1918. E ela teve uma característica interessante. Ela foi a primeira das guerras que foi travada não apenas entre homens montados em cavalo. Porque até então toda guerra que tinha era os cabos de cavalo, a bala comendo no sangue, tiro, facada, espadada,
E os povos de cavalo, os soldados de cavalo. Mas na Primeira Guerra Mundial não. Já tinha caminhão, carro de combate, tanque de guerra e avião soltando bomba na cabeça do povo. E esses bichos tudinho funcionam com o quê? Gasolina. E para você ter a gasolina, você tem que refinar o petróleo. E quando refina o petróleo, olha, é assim de subproduto que sai. O subproduto mais bruto que tem do petróleo, do refino do petróleo, é o que a gente chama de betume. É o que faz asfalto, aquela lama pretona que mistura com pó de pé de brita para fazer asfalto. Aquilo é o betume. É o subproduto mais bruto. Mas todos vocês, por exemplo, estão sentados em derivado de petróleo. Plástico. Plástico é derivado de petróleo. Aqui está a cerca da minha fazenda. Aqui é a minha fazenda. E aqui é a fazenda de Zé de Gaudêncio, meu vizinho. Olha, pessoal, é capim búfalo aqui. E é capim búfalo aqui. Mas eu não sei o que é que tem na cabeça do bode, que o capim búfalo de Zé de Gaudêncio é muito mais gostoso que o meu. Aquele safado. Olha, um bode normal, ele anda assim, né? Gilete não anda assim. A cerca tá aí. Ao invés dele andar, ele anda assim. Tá? Olhando a cerca. Para identificar o canto que ele vai. Aí quando ele olha aqui, aí ele faz. Ele ainda olha para mim. Aí faz, Paulo, eu digo, Gilete. Aí faz, hoje vai ser aqui. Eu digo, eu sei que vai ser, vai. Ele é mágico. Aí ele se transforma, por isso que o nome dele é Gilete, ele se transforma numa Gilete, ele faz assim, ó. Aí ele faz assim, ó, se transforma numa Gilete, aí faz, já passou, eu nunca vi um negócio daquele, eu acho que ele faz assim. Lá de casa passava, era um segundo. Uma vez eu vi Gilete fazer uma tela, e pra voltar não volta não, porque vai estar agoniado. Aí ele olhou assim, as cabritas, rapaz, de Zé de Gaudêncio, tudo lá, olha. Tudo caba pura, aquelas pardalpinas, pura, registrada. E Gilete é um pé duro do cabrão, com aquele cerebro. Ele marcou carreira aqui, foi no espinhaço do amigo dele, pulou pro outro lado, cobriu a caba de Zé de Gaudêncio, ainda ficou olhando pra mim, fazendo. Mangando de mim. Aí era cada uma briga arretada com o Zé de Gaudêncio, eu tive que acabar a criação de caba leiteira, eu criava caba leiteira. Eu crio papinho. Por causa daquele safado do Gilete. Aí imagine só vocês, 1920, uma sequinha puxada, as palminhas de Dalmiro Gouveia tudo verdinho. Aí lá vem um grupo de cabra, olha. Aí quando olhava você fazia, ô Dalmiro, essa tua cerca é? Aí eu chamo pra dentro. Os carneiros viam os bodes entrando e emburacavam atrás. Os bois viam os bichos pra dentro, derrubavam as cercas e ia pra dentro. Era um inferno. A vida de Dalmiro e de Lundgren, quando se estabelecia um período seco, não. E aí? Por conta dos bodes e os carneiros, os bichos entrando e comendo. E isso despertou a curiosidade dos nossos pesquisadores na época. A pergunta era simples, poxa vida. Essa plantinha que veio para aqui para o Brasil com o objetivo de hospedar um inseto para produzir corona e para atingir tecido, elas estão sendo consumidas pelos bichos e os bichos não estão morrendo. E ela é boa de seca que é uma peste. Então será que essa plantinha poderia ser considerada uma alternativa forrageira para tempos de crise? Vamos tentar entender. O que é uma alternativa? Uma alternativa é algo que alternativamente você usa quando o oficial não pode ser usado. Então você recorre a ela. Transporte alternativo. O transporte de verdade é o ônibus. O alternativo é a van. Então se passou o ônibus, cadê o alternativo? Peraí, né? Então você só usa ele depois que o oficial se pode. Então, os nossos pesquisadores rapidamente fizeram ensaios, experimentos e concluíram que diante de um ciclo seco
Quando aquele animal tinha acesso a uma dieta úmida, balanceadinha à base de palma, ele apresentava ou ganho de peso ou ganho de produção de leite, o que classificou a palma como uma alternativa forrageira, sendo ela uma hortaliça. Então aqui no Brasil, a gente só considera até hoje a palma como uma alternativa forrageira. Ou seja, a gente só dá a palma quando vem a seca. Vê se não é verdade? E para bicho, a gente não usa palma normalmente aqui nas mesas da gente. Não usa. Porque a gente foi orientado desse jeito. Porque essa foi a informação que chegou aos nossos ouvidos. Então foi por conta disso que a palma foi considerada uma alternativa forrageira. Ou seja, a gente poderia usá-la quando viesse uma seca. Não ela fazendo parte da dieta diária dos nossos animais. Pois bem, em 1932 teve uma seca para se lascar. A famosa seca de 32. E o Brasil, em 1932, ele não tinha Ministério da Agricultura, tinha Ministério de Viação e Obras. E o ministro era um paraibano chamado Zé Américo. Zé Américo, paraibano, conhecedor de seca, chegou ao ouvido dizer que tinha, aqui no Nordeste, uma plantinha chamada palma. Sim, importante. Como eu falei, a palma no México chama nopal. Quando a gente trouxe ela para cá, a gente abrasileirou o nome dela para palma, pela semelhança que ela tem com a palma do mão. Por isso que até hoje a gente chama de palma. Muito bem. Então, Zé Américo, por ser ministro, sabendo da existência dessa plantinha, para diminuir os efeitos daquela seca brava de 1932, autorizou a implantação de 200 campos de palma aqui no Nordeste do Brasil. A lógica diz que são 200 campos, não estou em 3, são 200. Aonde esses campos deveriam ser implantados? Aonde tivesse a matéria-prima, que é palma. Então esses 200 campos de palma foram implantados no entorno das fazendas de Delmiro Gouveia, em Alagoas, e no entorno das duas fazendas de Lúndega, em Paulista, Pernambuco, e Rio Tinto, na Paraíba. Então foi a partir de 1932, por conta da seca de 1932, que efetivamente a gente começou a plantar palma para forragem. Foi quando ela recebeu o título, o sobrenome de forrageira. Pode ver, todo mundo que está falando sobre palma se refere a ela como palma forrageira. Tem uma reunião de amigos, eu chego, vocês estão falando sobre o que é palma forrageira? Aí eu vou para um seminário, sou palma forrageira. Vou para um congresso, sou palma forrageira. A reunião é sobre palma forrageira. Então imagina você, uma pessoa que está de fora, do meio rural, quando chega aqui, aí faz, vocês estão conversando sobre o que? Aí você diz, palma forrageira. Aí faz, é comida de bicho, sai na mesma hora. Porque não tem interesse, porque estão falando sobre comida de bicho. Na hora que você taxa ela de forrageira, é comida de bicho. Sendo ela uma hortaliça nobre, de qualidade. Como eu falei a vocês, a indústria do cosmético hoje ela não é apenas uma forragem. Então, diga. Sem dúvida. Ela tem milhares de propriedades, ela tem antioxidante. Para quem tem, por exemplo, as mulheres buchudinhas tendem a desenvolver estria. Aí tem creme anti-estria, tem creme para celulite, creme hidratante, umectante, loção após-barba, protetor labial, protetor solar, tudo à base de palma. Ela é imbatível, a palma é fantástica. Pois bem, então, esses 200 cubos de palma foram implantados no entorno das fazendas de Delmiro e de Lúndega. Portanto, foi a partir de 1932 que a gente começou a plantar palma forrageira, para forragem, nos estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba. E é por isso que esses 3 estados são os maiores produtores de palma do Brasil. Porque tudo começou por esses 3 estados. Não querendo dizer com isso, por exemplo, que a Bahia não se adeque ao cultivo da palma. Aliás, eu tenho até pena das minhas palmas quando eu comparo com a de vocês aqui na Bahia. Porque vocês têm muito mais solo, muito mais clima. Eu planto uma palminha aqui, no outro ano, eu chego e me assusto. E lá a bagaceira é feia.
Então aqui a palma é muito melhor de ser produzida do que lá. Mas por que é que a Bahia tem menos palma do que Pernambuco, por exemplo? Porque tudo começou com palma, entendeu? Então, se é o baiano inventar de dizer assim, vamos produzir palma, bora. Não há quem surge dentro da Bahia. Chega até em pé do restante do mundo todo. Só para vocês terem uma ideia, o maior produtor de palma do mundo, em área contínua assim, é o estado de Alagoas. E é o menor, é um estadinho bem pequenininho que a gente tem aqui no Brasil. E Alagoas tem 200 mil hectares de palma plantado. Dos 500 que a gente tem, 200 é Alagoas. Olha. Eu estou andando lá na rua de Delmiro Gouveia. Aí lá vem um técnico desse Ministério de Viação e Obras. Aí ele chegava para mim e dizia, Paulo, tu é criador de carneiro, né? Eu digo, sou. E a seca? Eu digo, boa toda, tá morrendo é tudo, não fica nada. Aí o cara chegava para mim e dizia, tu queres para dar uma ajuda, uma carrada de palma, uma parte tu planta, a outra parte tu vai dando pro teu bicho para escapar. Aí eu dizia, uma carrada de quê? Aí ele, palma. Aí eu, e o que é palma? Porque a gente, pessoas normais, a gente não sabia o que era palma não, porque palma era a matéria-prima das indústrias de Delmiro e de Lundgren. A gente não conhecia palma não. A palma só quem produzia era Delmiro e Lundgren. É como eu chegar na sua propriedade, por exemplo, e encontrar lá uma pedra de bauxita, por exemplo. Pra gente que não conhece dos assuntos, a gente é pedra, é uma pedra. Mas a bauxita é a matéria-prima da indústria que faz metais, bicho. É extremamente importante para a indústria de metais. Então, pra gente é apenas uma pedra. Então, naquela época, palma, a gente nem sabia do que se tratava. Só quem sabia era Delmiro e Lundgren. Então eu chegava pro técnico e dizia, e o que é palma? Aí eu dizia, rapaz, palma é uma planta arretada, extremamente resistente à seca. Eu digo, ela é muito rústica, dá em qualquer canto. Ela é muito resistente, não precisa você ter trato cultural nenhum com ela. Eu digo, Maria. E o que é melhor? Quanto gado come, bebe menos água, dá mais leite, tá mais caro. Eu digo, era tudo que eu queria na minha vida. Aí eu dizia, então pronto, quando for hoje de tarde, vai chegar uma carrada de palma na tua fazenda. Aí eu disse, mas tu é um arretado mesmo, eu não sei nem como é, um pé. Tô ganhando uma carrada e planta como? Essa bicha. Aí ele dizia, fácil, vá ali na propriedade da Delmiro Gouveia, veja como é e faça igual. Então quando eu chegava na propriedade da Delmiro Gouveia, que eu via a palma plantadinha, eu estava vendo o sistema de produção de corante, de hospedar inseto para produzir corante para atingir tecido. As plantas, tudo separadinho uma da outra. Porque Delmiro coletava os insetos. Então ele tinha que ter acesso a 100% de cada uma planta. Então os espaçamentos, tudo amplo, as plantas grandonas, para ele poder coletar os insetos. Então quando eu chegava lá e que via aquele sistema produtivo e trazia aquele sistema, aquele mesmo modelo. Mas ó, essa parte amarela que vocês estão vendo aqui, ó, é o Nordeste. Quando eu estava para ir para o México, eu fui em 94, em 93 eu fiz esse levantamento. Eu fui na Embrapa e no IBGE. Na Embrapa eu peguei um dado importante. Que o Nordeste do Brasil, essa parte amarela aqui, tem mais ou menos 1.600.000 quilômetros quadrados de área, dos quais 1.200.000, que é essa área amarela, tem semiárido. Ou seja, 75% da região nordestina é seca. Eu queria chamar a atenção de vocês para a nossa Bahia. Ó. A Bahia é o maior estado do Nordeste, tá aqui, ó. Portanto, na Bahia só existe, sem ser semiárido, a beirada da praia, que é onde vocês têm os cacau, esses negócios todos, e o oeste da Bahia, que é onde está Luiz Eduardo, Barreiras, que é cerrado, lá chove. Mas o miolo da Bahia todinho, olha, é seco. Então, a gente classifica aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro,
a área semiárida, toda aquela que tiver de 350 milímetros de chuva até 800 milímetros de chuva. Então isso significa que o Nordeste brasileiro, o semiárido brasileiro, é o mais chuvoso do mundo. Olha, se é o mais chuvoso do mundo, o Brasil é tão importante, tão maravilhoso, que nem para ser seco a gente presta. Então, justamente por ser o mais chuvoso do mundo, é o mais populoso do mundo também. Temos 20 milhões de brasileiros morando aqui. Então, é aí onde está o nosso papel de produtor rural. Se temos mais ou menos 20 milhões de brasileiros morando aqui, a gente está com comida na mesa desse povo. E se a gente não entrar no processo produtivo, nós estamos lascados. Então, o primeiro grande ensinamento do dia que eu queria dar para vocês é o seguinte: por serem produtores rurais, cada um de vocês é um empresário rural. A sua propriedade, mesmo pequenininha que seja, ela é sua empresa. Portanto, se você comete erro empresarial na sua propriedade, você quebra na emenda. Todos aqui são produtores rurais, todos vocês sabem o tanto que é fácil de gastar dinheiro com a propriedade e o tanto que é difícil de botar ela para render R$1 por serviço. Então vocês tratam de fazer conta, porque a conta não fecha não, se vocês não souberem fazer as coisas direitinho. Então, para isso, vocês vão ter que fazer valer um trinômio chamado trinômio dos 3 prós. São 3 palavrinhas que começam com pró. Façam isso acontecer na vida de vocês, que a vida de vocês vai mudar. Olha, eu sou um produtor, porque eu tenho uma propriedade, portanto eu tenho que produzir. Na hora que vocês botarem isso na cabeça, a vida de vocês vai mudar. Chega dessas histórias de tudo a gente está comprando. Porque a gente não tem dinheiro para comprar se você não produzir. A gente não tem salário nas propriedades da gente. Olha, se eu for dono, se eu trabalhar numa farmácia ali, eu sou assalariado, eu chego no primeiro dia do mês, aí o dono da farmácia está lá dentro, eu digo: seu fulano, eu vim aqui trabalhar. Ele: muito bem. Aí eu boto aquela roupinha bem branquinha, aí chega a senhora: só, seu Paulo, eu estou com uma dorzinha. Tá parando, esse bicho tá arretado. Aí, eu estou com uma dorzinha de cabeça, tem que nó aí. Ave Maria, lá vem os caras. Eu tenho medo desses pestes. Vocês não. Aconteceu um comigo ontem. Eu trabalhava em Pernambuco. Como é que a gente vai fazer para começar a plantar palma para chegar nesse padrão? Beleza? Então eu gostaria de chamar vocês todos para a gente fazer uma grande roda aqui, ficar em volta dessa caixinha de areia, para eu fazer todas as explicações. Uma pergunta importante para mim: vocês gostaram desse momento? Valeu a pena? Está todo mundo de parabéns. Obrigado. Vamos lá. Olha uma aí, ó. Oi, som. Oi. Vocês têm um utensílio? Isso é uma mais preparada. Veja, o plantio da palma no sistema intensivo ele não é de cobre. A gente tem que plantar. No ambiente que a gente está, chove pouco. Aí vem a pergunta: o que é que você faz
para guardar no solo essa tonelada de chuva que você diz que cai. Se você ainda planta em copo. Na hora que você planta em copo, não só copo, qualquer cultura. Choveu, a água corre por cima do terreno. Principalmente se o terreno for um pouquinho inclinado. Ela não na hora, ela ficou falando mesmo. Então, no sistema intensivo, a gente vai ter que fazer sucos. Né? E vocês vão fazer sucos de acordo com a variedade da palma que vocês vão usar. Para a palma doce, que é a melhor palma que vocês têm aqui na região, para vocês, que é aqui o Oriente. Palma doce, tanto aqui como a mão de moça, vocês vão deixar o espaçamento entre os sucos de 1,40 m, beleza? Então, vamos fazer de conta que esse terreno aqui, esse quadrado aqui é o hectare da tinta, é um hectare, uma tarefa, sei lá. Então, a gente vai fazer o suco dele, um pedacinho aqui, como se fosse um cantão grande para vocês entenderem. Na hora que vocês fazerem os sucos, vocês têm que fazer uma pergunta. A pergunta é, o terreno é plano ou o terreno é inclinado? Bom, se o terreno for plano, mira o suco para o alinhamento norte e sul. Aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, professor, aqui. Onde é o norte? Aqui nessa região, aonde é que o sol nasce? Para que banda ele nasce aqui? Aqui para trás, certo? Aqui. Portanto, ele se põe atual. Então, o norte, aqui na minha frente. Mais ou menos. Vocês sabem que o sol dá uma guinadinha todo mundo, né? Então, o suco correto aqui deveria ser nesse sentido aqui. Então, eu vou fazer um suco e vou fazer um segundo suco para vocês verem como é que foi feito, certo? Você fez, né? Aí, essa forma, não posso fazer. O cabo tem que ser 2 metros, não? Daqui nós vai. Aí já bate na flor. Não sai nada. Não sai nada do café. Funciona? Ei, aqui. Depois você mostra pra mim o vídeo. Ele vai ser deitado aí. Ele deita a palma só. Deita a palma. Deita. Já cansou? Vocês estão percebendo que o fundo desse suco, ele não está reto. Ele está em formato de V. Eu acho. Se eu fosse para dentro do suco, bater na terra, que está com ia fazer que não alicerce de casa. Não faz. É o seguinte. Eu queria ficar com esse formato aqui.
E a gente vai levar as palminhas aí, vai encostar na lateral. Quando encosta na lateral, fica esse buraco. E aí ela vai ter problema de enraizar. Já que eu sou desse jeito, na hora que a gente vai aqui encostar na lateral, as costinhas dela 100% vai ficar encostada no chão. E ela vai enraizar pelas costas. Beleza? Vai dar ótimo desse jeito. E derrama. Calma, não é ainda de Julia Raquel, tá entendendo? Estamos fazendo o trabalho do som. Chega. Quer derramar, né? O Ramalho. Mas, agora, deixa eu explicar. Eu tive Covid quase minha mão dele. 21 dias de oxigênio. E uma das sequelas foi falta de ar. Aí eu já fiz esse último que já comi bastante. A outra sequela que tem, que eu fiquei, porque eu fiquei com um tremedorzinho na mão direita. Mas para do banho é bom, vai ser outro. Mas eu estou assim. Aí tudo. Experimento. Vai fazendo os deles.